Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Parolin, eu sou professor aqui da Escola Revolution e hoje eu queria falar com vocês nesse tema do Workbox. Eu queria falar sobre um assunto que eu já vi muitas pessoas terem confusão, que seria o DPI, né? 72, 200, 300, até os 600 DPI. Por que será que as pessoas se confundem com isso? Por que será que existem necessidades diferentes? Inclusive eu tenho amigos que são ilustradores já há muito tempo, com muita experiência de mercado, e ainda assim eles fazem essa confusão. Então eu queria esclarecer para vocês por que essa confusão existe e o que eu preciso usar no meu trabalho. Se você já se fez essa pergunta, então esse vídeo vai ser muito esclarecedor e espero que a partir de agora você não tenha mais dúvidas. Então, para começar, é importante a gente entender o que significa essa sigla DPI e o conceito por trás dela, porque se eu simplesmente falar para você o que é bom em cada caso, que resolução é para cada coisa, você vai continuar sempre meio perdido, meio em dúvida. Então, DPI é dots per inch. Do inglês, né? Seria pontos. Pontos por polegada. E aqui já tenho informações importantes. Primeiro, o que é esse ponto, que eu não sei o que é, né? Mas a polegada eu já sei o que é. Polegada é uma unidade de medida, certo? Uma polegada é igual a, mais ou menos ali, 2,5 centímetros, que a gente usa, né, convencionalmente, certo? Além do DPI, a gente também tem PPI, que aparece hoje em dia no Photoshop, tem PPCM. E na verdade tudo isso é a mesma coisa com nomes diferentes, sendo que aqui é pixels per inch, e aqui é pixels per centimeter, né? Que é o centímetro em inglês, certo? Então, o que a gente tira disso daqui é que, na verdade, esses pontos que ele se referia antigamente em DPI, né, dots, eles são, na verdade, os pixels, né, e resolveram trocar o nome para que essa comunicação ficasse mais clara. E o inch e centimeter são duas, o centímetro e a polegada, são duas unidades de medida intercambiáveis, perfeito? Então, é só para a gente começar entendendo, quando a gente cria um arquivo novo no Photoshop, ou né, em outros arquivos, outros meios, outros softwares de imagem, é legal observar que ele tem aqui uma medida de largura e altura, que você pode trocar aqui pixels, polegadas, centímetros, milímetros, etc. E também tem o que eu chamo de resolução, e aqui está pixels per inch, pixels por polegada, certo? Que você pode trocar também pixels por centímetro, que nos Photoshops anteriores é o DPI, né? Dots per inch, assim por diante. Então, quando você fala DPI, então você fala disso daqui no Photoshop. E aí a dúvida de muita gente é, se eu colocar aqui 72, se eu colocar 200 ou 600, se eu estou deixando a minha imagem mais pesada ou não. Nossa, 6.000. Ainda assim, a gente vai ver o que acontece na prática com isso. Então, vamos lá. Então, para explicar esse conceito, aqui nós temos o nosso monitor, tá? E o monitor, hoje em dia, eles têm uma resolução tão boa que você quase não vê o pixel dele. Se você chegar bem pertinho e tentar observar ele, se você tiver um bom olho, você talvez enxergue. Mas, se você não conseguir enxergar, você com o recurso de uma lupa, né? Você vai conseguir ver os pixels do seu monitor, né? Você vai ver. E essa é a unidade de uma imagem digital. Esses pixels, eles que são a unidade e eles vão compor toda a imagem da tela. São pequenos quadradinhos que contêm informação de cor, né, intensidade de cor. Essa luz vai formar a imagem da tela, certo? Isso também serve para smartphones, tablets, qualquer coisa que tenha uma imagem hoje em dia, né, uma tela. De um modo geral, eles utilizam o pixel como unidade, certo? Aí vem uma grande questão. Eu trouxe um desenho aqui que eu fiz, um pixel art, para a gente entender. O tamanho original dessa imagem, né, ele é bem pequenininho, olha lá.
Ele é bem pequenininho na tela, né? Se a gente aproximar aqui, a gente vê uma imagem de pouquíssimos pixels, né? Não tem muitos poucos pixels. Então, vou desligar aqui o Pixel Grid, só para vocês enxergarem como que ela é. Dá para dizer que seria um pixel art, né? Eu fiz um coração aqui de pixel art, foi bem simples de fazer. A aula não é sobre pixel art, né? O Photoshop não é o melhor software para pixel art, mas está aqui. Essa imagem tem 12 pixels por 12 pixels a 72 dpi, certo? E se eu trouxer essa imagem para cá, olha, eu trouxe aqui os corações, o tamanho real dela é esse aqui, ó, tá? Aqui eu só aumentei o tamanho dela, né, para a gente poder visualizar ela no tamanho maior, mas visualmente ela está exatamente igual, ela parece igual, né, os pixels. Ela está em resolução maior, você vê, se eu pintar aqui, ó, você vê que tem mais pixels do que esses quadrados que estão aqui, certo? Então ela não é exatamente, ela não está, o meu documento, o tamanho do pixel do meu documento é esse aqui, certo? Então eu aumentei visualmente, mantendo a estrutura, o visual dos pixels, ó, apesar de ele estar em resolução maior aqui, né? Não é um pixel exatamente esse quadrado, mas é só para a gente poder entender o princípio que eu vou explicar agora. E aqui eu só aumentei sem manter a visual dele, eu aumentei, que acontece quando a gente pega às vezes uma imagem da internet, que está em baixa resolução, a gente quer imprimir em alta resolução, e ele estoura os pixels, que é esse efeito aqui que a gente chama. Então, para explicar esse efeito, eu criei aqui um grid, né? Vou desligar aqui só para a gente entender. Então eu criei um grid, e esse grid é só para a gente visualizar como seria esse documento aqui original, com 12 pixels de altura, 12 pixels de largura. Então eu estou reproduzindo ele aqui para a gente entender, certo? E aqui uma versão interpolada, que é o que? Quando a gente estica, quando a gente aumenta uma imagem que tem essa informação de pixel, o Photoshop tem que preencher com mais pixels para ele ficar maior. A não ser que a gente mantenha exatamente igual, né? De um modo geral, ele vai tentar dar um blur, assim, um efeito de embaçado na imagem, para camuflar essa ideia de que ele tem esse pixel aqui. Mas então vamos lá para o conteúdo da aula de hoje, né? Essa introdução é mais para situar que ainda não conhece muito bem esses conceitos, para a gente poder explicar os conceitos, certo? Então, essa imagem tem 12 pixels por 12 pixels, quer dizer que ela tem um grid de 12 quadradinhos por 12 quadradinhos. E a gente pode observar aqui que isso é verdade, 12 por 12. E essas dimensões, né, aqui em pixel, e ela está aqui a 72 dpi. Logo, se ela está 72 dpi e tem 12 pixels, qual que é o tamanho dela na impressora? Qual que é o tamanho se eu quiser imprimir? Qual que é o tamanho dela na vida real, fora de uma tela? Então a dúvida agora seria, quantos centímetros essa imagem tem? E ou inches, né? Se for em inglês, né? A unidade que eles preferem, né? Por isso que ficou dpi, porque é uma unidade que os americanos utilizam, o Photoshop é um programa americano, então ficou... Mas tem a opção pp centímetro, né? ppcm, que é a mesma coisa. Então, qual que é o tamanho dessa imagem? Com que tamanho a gente consegue imprimir essa imagem? Se você refletir por um instante, você vai chegar a uma conclusão que ela pode ter qualquer tamanho. Certo? Porque sou eu que digo para o computador o tamanho que ela vai ter. Entendeu? Se eu disser para o computador que ela tem 12 centímetros por 12 centímetros, logo um pixel vai ter 1 centímetro de largura. Naturalmente, se eu fizer isso no Photoshop, quando imprimir, ele vai dar uma estourada, ele vai dar uma borrada, ou ele pode manter essas propriedades, só que ela vai ficar numa folha de tamanho maior. Imagina que essa aqui fosse uma folha de papel. E essa aqui do lado, aqui em cima, só para a gente ter uma escala, é o meu lápis, certo? Ou uma lapiseira, tanto faz. Se eu disser para o computador que esse objeto tem, na verdade, 6 centímetros, logo aqui, esse pixel vai ter meio centímetro. E na mesma folha de papel, e assim por diante, ela vai ocupar um espaço menor. Concorda? A folha de papel não mudou, mas digamos que eu tenho uma folha 4 aqui ou uma folha 5, é o tamanho fixo do papel.
essa imagem vai ocupar um espaço maior ou menor na folha. No entanto, como essa é uma imagem com pouca informação, ou seja, 12 pixels, 12 quadradinhos, é pouco quadradinho, certo? Então, se eu aumentar demais, se eu disser que ela tem 12 centímetros, como a gente falou no primeiro exemplo, a resolução dela não está tão boa. Ela não tem informação, conteúdo suficiente aqui para ficar bonito, apresentável, né? A não ser que, é claro, eu queria apresentar um pixel art, perfeitamente. Mas a prova disso aqui é que se eu manter ela fixa com 12 pixels e aumentar aqui para 300, na verdade, normalmente a gente está aumentando também o tamanho de pixels, que dá aquele efeito de interpolar. O que eu estou falando ali no início é, se eu desmarcar essa informação, ela vai ficar com os pixels fixos. Eu vou deixar aqui em centímetros para ficar mais fácil para a gente. Olha lá, olha só. Se eu desmarcar o resample, ou a informação, se for em português eu lembro como está lá, mas a informação que diz que a imagem vai mudar de tamanho, que vou alterar realmente os pixels dessa imagem, se eu desmarcar isso, eu consigo colocar qualquer coisa aqui. Se eu colocar 300 dpi, pixels per inch, essa imagem no papel teria 1 milímetro de altura e de largura. Com 72, ela tem quase meio centímetro. Se eu baixasse para menos, ela teria 3 centímetros. Se ela tivesse 12 centímetros de altura, a resolução dela seria bem baixa, seria 2,5 pixels por polegada. Perfeito? Por quê? Porque cada polegada, 2,5 centímetros. Aqui então teria 2,5 centímetros. Bem na metade aqui do pixel, certo? 2,5 centímetros. Cada polegada conteria 1, 2 pixels e meio. Ó. Se eu disser então, vou desmarcar essa opção, centímetros. Se eu disser que a minha imagem tem 12 centímetros, não inches, desculpa, centímetros. Cada pixel por polegada, então eu tenho 2,54, que seria certo, né, a medida exata da polegada. Eu teria 2,54 pixels para cada polegada, mas a minha imagem não muda nem um pouco, porque ela continua possuindo 12 pixels por 12 pixels. Alguns já devem estar um pouco confusos, então eu vou recapitular para ficar muito claro. O objetivo não é confundir ninguém, mas sim esclarecer. Basicamente, na tela, a unidade é pixel. Ainda que eu dê zoom ou não nessa imagem, ela tem um tamanho real que seria 100%. O pixel dessa imagem ocupando um pixel da minha tela, certo? Mas, no mundo, para tirar ela do computador, para tirar ela da tela, para tirar ela do computador, eu vou levar, talvez, aqui para uma impressora, certo? Trazer para o mundo, tirar do mundo virtual para o mundo real, eu tenho que informar eu tenho que informar para o meu computador qual que é o tamanho real dessa imagem, quantos centímetros ela vai ter. Quantos centímetros ela vai ter, certo? Só que essa informação geralmente já está na imagem. E com os arquivos que a gente tem na internet, geralmente a gente vai ver 72 dpi. Mas ela é irrelevante enquanto ela não sai do computador, tá? Eu sei que alguns ainda estão confusos, mas eu vou usar então outro exemplo de uma imagem com maior resolução, para a gente entender o que acontece. Então eu vou pegar aqui uma imagem de um mestre, o John William Waterhouse, um pré-rafaelita. E essa imagem, ela possui boa resolução. Se eu colocar no 100%, eu estou dizendo para ele me mostrar o pixel exatamente do tamanho de pixel dessa tela, certo? E aí eu consigo ver também, se eu der mais um, começa a aparecer esses pixels, né? Que ela também não é um scan perfeito, mas de muita resolução. Mas com essa imagem, se eu verificar aqui no meu image size e colocar aqui em centímetros, né?
centímetro, não, desculpa, pixel. A gente tem aqui em cima as informações de pixels dela de 3.203 pixels de largura por 5.000 pixels de altura. E se ela estivesse a 96 dpi, eu poderia imprimir essa imagem em 131 centímetros de altura, ou seja, 1 metro e 30 centímetros. Eu posso imprimir essa imagem a 96 pixels por polegada, que para um plotter até é razoável. Mas por que o pessoal fala 300 dpi? Porque no 300 dpi o ponto é tão pequeno que ele é mais ou menos um tamanho legal relativo à retícula do papel fotográfico. Logo, eu não vou enxergar os pixels. Essa que é a intenção de uma alta resolução. É quando eu imprimir, eu não enxergar aqueles pixels mais. A imagem pareça uma imagem da forma como ela deveria ser, e não pixelizada, perfeito? Então, se eu colocar 300 dpi, veja que, percebe que eu não alterei o tamanho da imagem em pixels. O tamanho, a grade de pixels, aquela que era 12 por 12, eu não mexi, porque eu desmarquei aqui, certo? Eu alterei qual que é a densidade de pixels por polegada, e o que ele vai mexer aqui, justamente? O tamanho da imagem que seria impresso. Então, se eu quiser imprimir com uma resolução igual a uma fotografia, essa imagem do jeito que ela está, eu conseguiria, no máximo aqui, 42 centímetros de altura. Entendeu? Basicamente, o que eu estou dizendo para o computador é que eu quero que esse pixel seja tão pequeno a ponto de ficar 300 pixels em 1 polegada. E não 72 pixels em 1 polegada. E quanto mais pixels tiver dentro de 1 polegada, menor vai ser o tamanho dele e maior vai ser a qualidade dessa imagem. Então, o que acontece? Repetindo, então. Concorda que se eu tiver isso aqui menor, quanto menor ele for, o pixel, menos ele vai ser visível. Só que você tem que pensar que a imagem inteira ela vai estar completamente repleta de pixels. Agora, saindo do computador, né, como se fosse no mundo real. Quanto menor a área do quadradinho, aqui, menos eu enxergo esse pixel, até ele ficar tão pequenininho na tela, ou no caso do papel, né, que ele vai ser um elemento quase invisível, certo? Você vai enxergar o todo e não ele. Então, se eu estiver imprimindo, agora imagina que eu já não estou mais no computador, então eu já não posso mais dizer quanto que é 1 centímetro. Isso aqui seria, teoricamente, 1 centímetro, perfeito? Se 1 centímetro eu tenho essa quantidade de pixels e 1 centímetro eu tenho mais pixels, imaginando que a folha ela vai ter 30 centímetros, o que eu estou dizendo basicamente é se esses quadrados são desse tamanho ou se eles vão ser desse tamanho. Mas eu vou preencher a folha inteira de quadrados, entendeu? Mas Lucas, ok, você falou um monte de coisa, afinal, o que eu uso na minha imagem? Então, às vezes, acontece do cliente pedir para você, eu estou trabalhando numa imagem, no freelance, e eu pergunto para ele qual que é o tamanho da imagem. Ele fala 3.000 pixels x por 5.000, digamos. Essa é a imagem final que eu tenho que entregar para ele. Digamos que esse cliente seja para fazer um card game, né, uma carta, um jogo. E eu vou pintar essa ilustração para ele nessa resolução. Esse é o tamanho. Eu vou pintar para ele com essa grade de pixels. Esse é o tamanho. Aqui na coluna vertical vão ter 5.000 quadradinhos, certo? E na coluna horizontal vão ter 3.000 quadradinhos. Lucas, e quantos dpi? De fato, não importa. E aí que entra a dúvida dos meus amigos. Mas se ele falar 3.000 pixels por 5.000 pixels, se eu colocar 300 dpi, o arquivo vai ser mais pesado ou mais leve do arquivo de 72 dpi? Essa que é a grande dúvida dos meus amigos. O peso do arquivo é determinado pela informação real que ele possui, que é essa daqui. A imagem possui essa informação, que é o tamanho que ela possui realmente dentro do seu computador. Essa informação aqui é uma informação que vai dizer
quantos centímetros isso ocupa. Ou polegadas, ou, enfim, unidades e medidas do mundo real que não são pixels. Porque o pixel ele pode mudar de tamanho também, veja. Numa TV, o pixel é muito maior do que num smartphone, porque a TV você não enxerga de longe. E às vezes a TV Full HD, ela tem 1920 de largura por 1080 de altura. Mas tem vários celulares que possuem a mesma quantidade de quadrados, 1080 por 1920. Isso significa que o pixel da tela do smartphone é menor ainda do que o pixel da sua TV. Entende? Se você chegar perto, você vai comparar e você vai entender. Logo, então, isso aqui de cima é o que vai determinar quão pesado é a imagem. Se eu criar uma imagem nova aqui, ó, no Photoshop, e em pixels eu colocar a altura 5000 e a largura 3000, tá em 300 dpi, ok, vou criar esse arquivo e eu vou fazer qualquer desenho nele aqui. Rapidamente, só para a gente ter um exemplo, né? Ok, eu vou salvar esse arquivo para vocês verem na minha área de trabalho. Eu vou salvar aqui teste 300. Vou colocar aqui o tamanho dele. 5000 por 3300 dpi. Vou desmarcar essa opção de Maximize Compatibility só para a gente ver o tamanho dele. E vou fechar esse arquivo. Teste 5000 por 3300 dpi. Eu tenho um arquivo de 1,66 mega. Vamos lá, propriedades. 1,66 mega. Eu vou abrir ele aqui de novo. Só que agora eu vou abrir aqui sem mudar o tamanho dos pixels, desmarcando essa opção que muda o tamanho, sem mudar o tamanho dos pixels. Eu vou colocar em 600, que teoricamente seria muito mais pesado, concorda? Mas se você já ouviu toda essa aula, você vai perceber que a única coisa que vai estar mudando aqui é o tamanho em centímetros que ela sairia na impressora, porque o 3000 por 5000 não está mudando. Então vou mudar aqui para 600. E nada vai acontecer com a imagem, porque de fato, os pixels dela não mudaram. E eu vou salvar ela com outro nome agora. E agora vai ser aqui 600 dpi. Um outro arquivo. Perfeito. Desmarcar para ele ficar igual. E vou fechar ele também. E agora eu tenho outro arquivo com exatamente o mesmo tamanho em megas. 1.66 mega. 1.66 mega. Porque eu nunca mudei o tamanho de pixels que ele possui. Se você ainda não acredita, vou mudar ele agora para 72 dpi. Seria uma resolução bem de tela e eu poderia imprimir essa imagem. Claro que não ia ficar bonito, né? Porque 72 a gente já viu que 72 pixels em 1 polegada são poucos pixels, eles ficam aparentes. Mas ele teria 1,70 m, tá? Então eu mudei para 72 e agora eu vou salvar como e vou colocar aqui 72. E agora vou fechar ela também. E 72 tem 1,66 mega, 300 dpi 1,66 mega e 600 dpi 1,66 mega. Então o problema real que a gente estava falando aqui, se o cliente te pede uma imagem e ele te especifica quantos pixels ela tem, quem vai definir o quão grande ou pequeno ele quer imprimir vai ser ele. Às vezes essa imagem ali vai ser impressa. Então se você tem 5.000 pixels de imagem por, sei lá, 2.000, não importa. Quantos dpi ela vai ter é irrelevante. Agora tem um outro caso. Se o teu cliente te pede uma imagem, em vez de ele pedir a medida dela em pixels, se ele pedir a imagem, eu quero uma imagem no tamanho A4. Opa, aí é importante você perguntar quantos dpi. Por que aqui faz diferença? Porque ele te deu uma medida, tamanho em centímetros, uma medida real. O A4 tem 29,7 centímetros. Vou escrever aqui de engraçado, né? Escrever assim. Por 21 centímetros.
essa imagem que ele quer imprimir em A4, ele quer fazer aqui uma imagem A4, certo? O projeto dele. Só que você precisa saber dele se ele vai imprimir isso, se ele vai imprimir isso em alta resolução, em baixa resolução. E aí você pergunta, quantos dpi você quer? Isso significa, nessa área de 29,7 centímetros por 21 centímetros, quantos quadradinhos eu vou ter? Aí é diferente. Aí a gente está falando de outra coisa. Perfeito? E normalmente o cliente vai te pedir, normalmente no trabalho gráfico, para ser impresso, ele vai te pedir 300 dpi. Porque ele quer que esses pixels, a imprimir em alta resolução, resolução de fotografia, eles não sejam visíveis, esses quadradinhos, eles sejam invisíveis. Certo? Então vamos lá. Naquela minha imagem, 3.000 de largura por 5.000 de altura, se eu deixar ela a 300 dpi, eu criei uma imagem que possui 42 centímetros de altura. Ela é maior que um A4, perfeito? Agora, se eu quiser criar um A4, como o cliente me pediu, digamos que ele fez esse briefing aqui, um A4. Eu vou criar um A4, então eu tenho que, em vez de colocar pixel, eu coloco centímetros. De largura 21 centímetros e altura 29,7. Ou 29,7. A 300 dpi, perfeito? E eu criei, eu sei que aqui esse documento tem 29 centímetros de altura e 21 centímetros de largura, se ele tiver a 300 dpi. Então vamos lá, 29. E quantos pixels ele tem? 2.480 por 3.508 pixels. Então, dentro de uma resolução onde 300 pontos cabem dentro de uma polegada, ou, mudando para centímetros, 118,11 pixels cabem em 1 centímetro, eu vou ter 29,7 centímetros de altura e 21 de largura, se eu tiver essa quantidade de pixels. Espero que agora tenha feito sentido. Então esse seria uma folha 4 a 300 dpi, e eu só consigo ver os pixels se eu me aproximar bastante dela, né? Para a gente encerrar, é claro que é importante perceber o seguinte: se na hora de eu mudar aqui e eu marcar essa informação, às vezes, quando eu aumentar aqui, ele vai sim ficar mais pesado, mas é porque ele está mexendo nos pixels, ele deixou congelado os centímetros. É isso que as pessoas se confundem. Ele está realmente mexendo na informação de pixel. E aí, claro, eu perco resolução da minha imagem, certo? Mas nesse caso não é o problema do dpi. O problema é qual das medidas ficou fixa. A medida que ficou fixa foi o centímetro e a gente mexeu nos pixels, né? E aí é claro que vai ter diferença, né? Se a gente deixar os pixels fixos, quem vai estar se movimentando é a razão, a medida dele na impressora. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você não estiver entendendo alguma coisa, sugiro que você assista o vídeo mais uma vez e aí vai ficar mais claro. Muito obrigado, até a próxima.